O dentro dessa, para a gente é um pouco difícil, né, compreender. Na verdade, seria uma aceitação, né, também, né, dos pares de opostos, né, a gente vive no mundo, né, e aceitar que para Nietzsche existir, né, a gente necessariamente precisa do bom e do mal, né? Então, é saber conviver com essas duas energias, né, do Criador, né, igual você estava comentando aí, que tudo vem dessa inteligência, né, inclusive a capacidade do mal, né? Então, acho Exatamente. bem. Então, esse já é um outro tema, um outro assunto, a gente pode abordar, porque o resto deste arquivo é uma repetição, mais ou menos, de quase tudo que a gente já viu. Então, isso é um outro tema que a gente pode, né, comentar um pouco agora, né? É que este criador, esta inteligência suprema, né, é um sistema, né, que propicia a alguns seres vivos, mas organismos biológicos, não organismos sintéticos, né, da inteligência artificial, essas coisas que se falam de Jesus, organismos realmente, né, biológicos, orgânicos, criações de Deus, né, que desenvolveram a complexidade para produzir a mente humana como nós a conhecemos neste planeta. Então, é uma consciência humana que reflete a consciência original, é uma pequena reflexo dessa luz original, né? Então, esta consciência humana é o nosso livre-arbítrio, Felipe, é a capacidade que nós temos de escolher, né? E como nós sabemos, as escolhas mais fundamentais, elas ocorrem quando nós começamos a escolher segundo o Dharma e o Adharma, né? Segundo o que é justo e o que é injusto, segundo o que é verdade e o que é mentira, né? Então, o que é realidade, o que é ilusão, né? O que é o bem, o que é o mal, né? Então, esses pares opostos, eles existem somente do ponto de vista da mente humana, do jiva humana, porque o jiva humana é que percebe o fenômeno, né? Essa manifestação fenomenal, percebe e desenvolve dois sensos, né? Um é o sentido de que eu gosto, eu quero, eu não gosto, eu não quero, né? E isso aí é o aspecto animalesco, né, da experiência humana. Mas não somente desenvolve esse senso, né, eu gosto, eu não gosto, eu odeio, né, como também, além, né, ao nível mais superior, ele transcende esta discriminação entre o que eu gosto e o que eu não gosto e começa a ver o mundo como isso é justo ou é injusto, isso é dármico ou adármico, isso é harmonia com as leis e princípios que regem o campo dármico ou não, né? Então, tudo isso, Felipe, é parte da escola chamada a vida, que serve principalmente, ela culmina no oferecer esta possibilidade de aprendizagem aos seres mais evoluídos intelectualmente, que no caso do nosso planeta são os seres humanos, né? Então, os seres humanos, eles interagem com o campo, né? E ele se dá conta que existem os polos, os pares opostos em tudo, né? Em tudo, em tudo, em tudo, né? Porque é uma coisa, ela existe em relação ao outro, entendeu? O alto só existe em relação ao baixo. Você diminui, você exclui o baixo, não existe o alto. Todos os pares opostos existem, é um fenômeno mental, psicológico, subjetivo, existem dependendo um do outro, tá? Então, o bem depende do mal, o mal depende do bem. Então, a questão é, então, se tudo isso é uma projeção de Ishvara, não, não é bem assim, tá? Ishvara projeta o universo e esse universo é sustentado por essas leis e princípios cósmicos, né, que nós denominamos como Dharma, aquilo que harmoniza, né, harmoniza todo o universo de modo equilibrado, né, equilibrado, tá? Embora animalescamente no mundo animal é vida se alimentando de vida e tudo isso parece servir um propósito, um sentido, entendeu? É parte da vida, né? É vida fornecendo vida a outros seres, né?
Então, a gente não pode negar este princípio, dizer, não, a vida é cruel, a manifestação é cruel. Por quê? Porque eu vi hoje, né, um rato comendo uma barata, e a barata estava caminhando felizmente, né, numa tarde de domingo, né, toda feliz, querendo tomar um sol, e o rato foi lá e comeu a barata. Então, essa é crueldade, né? A gente não pode contestar esse aspecto deste universo, no qual os seres vivem em harmonia, mas eles são guiados, governados por esses programas, né, a nível causal, né, subconsciente. Eles agem segundo a sua natureza animalesca. Então, o ser humano é um animal também que, no início, ele age de modo animalesco. Aí, depois, ele vai desenvolvendo, inevitavelmente, para gostos e desgostos, quereres e não quereres, né? E mais tarde ele vai começar, ok, eu tenho que transcender o meu gosto e desgosto e começar a observar o que é justo e o que é injusto, o que é do bem e o que é do mal, né? O que é certo e o que é errado. Nos dias de hoje, as pessoas querem cancelar os pares opostos, dizendo que está tudo bem, vale tudo, não existe o bem e o mal. Eu ouço isso de vez em quando, né? Não existe o bem e o mal. Existe, sim. Existe dentro do âmbito da experiência humana, é um consenso desenvolvido pelos seres humanos que compreenderam um pouco estas leis cósmicas que nós chamamos de Dharma, que mantém o universo em equilíbrio, em harmonia. Entendeu? Então, a gente vai observando tudo isso, vai ser, tá? Então, existe sim o certo e o errado, existe o bem e o mal, existe a verdade relativa e a mentira, o engano relativo, né? Existe a justiça e a injustiça, né? Então, existem as pessoas boas e as pessoas más, né? E existe, né, uma necessidade, dentro do âmbito do nosso crescimento, de nos adequarmos a essas leis que regem o campo, né? Se nós quisermos crescer, o Karma Yoga é aquele que observa o Dharma. O Dharma são essas leis e princípios que harmonizam essa manifestação de modo que todos os seres possam viver numa determinada harmonia. Somente o animal humano é capaz de quebrar essa harmonia ao ponto, né, de se autodestruir, muitas vezes, do que parece, né? Civilizações que apareceram e desapareceram, né? Então, por quê? Porque a gente vai crescendo tecnologicamente e a gente vai, né, como se diz, definhando, né? Eu acho que tem a palavra definhando, atrofiando espiritualmente, né? Se alontanando, nos alontanando cada vez mais, né, do Criador, né? Então, tudo isso existe e é parte do Jiva, que é co-criador do universo, né? Observando essas leis e tentando viver, uma vez a pessoa, o indivíduo, se torne um ser religioso, espiritual, ele está começando a observar o Dharma. Então, a sua questão é que tudo isso é difícil, né? Você procurou dizer que os pares opostos estão ali e existe tanta maldade, existe também algumas bondades, existe, né, a justiça, existe a injustiça, sim. Essa é a lei de Mithya, entendeu? É vivermos experimentando esses pares opostos até que a gente transcenda, né, as nossas reações, né, a respeito desses pares opostos, né, desenvolvendo essa tal equanimidade em relação ao bem e o mal, a justiça e a injustiça. Mas, ainda assim, isso não isenta o Jiva de observar o Dharma e, se possível, proteger o Dharma, porque essa estrutura, o campo, se ele se perde, né, se ele perde a sua harmonia, sua estrutura dármica, né, ele já não serve o propósito que é a escola que nos permite crescer, desenvolver, né, e obter o autoconhecimento, né? Crescer espiritualmente. A elevação espiritual depende de um campo no qual as circunstâncias favoráveis a esta investigação da real natureza do ser, da natureza de Deus. O Dharma precisa estar protegido. Isso é dito de novo, nos nossos textos, a importância de proteger e preservar e restaurar o Dharma. Nós estamos vendo somente sobre isso e outros temas, é como proteger o Dharma, né?
Então, eu não lembro bem qual foi o intento da sua colocação, né? Se você quiser elaborar. Não, basicamente é isso, né? E que em Nietzsche, né? Então, a própria Ishvara fornece a inteligência, né, dos pares dos opostos e que o mal, né? Vamos dizer assim, o mal, o negativo, ele é uma possibilidade, né? Faz parte dessa inteligência de Ishvara, né? Então, para equilibrar o campo, né? Vamos dizer assim, né? Na verdade, pela própria forma como é que Nietzsche né? Então, Bem a gente do teria mal, parece, né? a gente teria que compreender melhor o que significa o mal, né? O mal, ele é associado à ignorância, e essa ignorância é a ignorância espiritual, porque existem muitas pessoas do mal que têm muito conhecimento científico, né, e tecnológico. Então, a total ignorância espiritual é a causa fundamental do mal. Do mal é o quê? É uma vida governada por desejos, né, egocentrados, sem levar em consideração os outros seres, o meio ambiente, no qual eu quero mais e mais para mim, eu e meu, eu e meu, eu e meu. Então, isso aí é resultado de uma ignorância espiritual monstruosa, né? Então, o mal existe devido ao nosso livre-arbítrio mal exercitado, entendeu? Nós temos o poder de escolher. Você já deve ter ouvido eu ter dito que o exercício do livre-arbítrio mais fundamental que existe é o livre-arbítrio de harmonizar a sua vida com o Dharma, de escolher sacrificar os seus desejos autocentrados no altar do Dharma. Então, ali o humano começa realmente a ser exercido devidamente. Caso contrário, é simplesmente vássanas fundadas nos quereres e não quereres, né? Compulsivamente me forçando, né, me governando, né, em grandes partes, né, me compelindo a violar essa estrutura do Dharma, essa harmonia do campo, né? Então, esta ignorância espiritual é que causa a violação dessas leis, entendeu? Mas Ishvara, ele vendo a situação que os jivas estão lá meio perdidos, sem nenhuma possibilidade de viver em harmonia com os outros seres e o meio ambiente, as escrituras, né? As pessoas que não acreditam nas escrituras reveladas, as pessoas estão perdidas, né? No momento que você compreende que as escrituras elas foram reveladas para o Jiva, não foram originadas do Jiva, foram reveladas para nós para nos dar a possibilidade de compreender, né, este fato mais fundamental da experiência humana, que é o exercício de escolha em harmonia com as leis e princípios que regem o campo, porque senão eu vou estar sempre em conflito com o campo, né? O campo vai deteriorando, e você vê, imagina a situação lá no Médio Oriente, né, naquela guerra que está lá, né? Imagina as pessoas, as poucas pessoas que restaram lá, né? Quase todo mundo deixou, né? E as crianças, muita gente faleceu, morreu, não tem quase mais nada lá. Imagina você viver naquele ambiente e ainda assim você tentar fazer o seu trabalho de elevação espiritual. O Dharma foi destruído, o tecido do Dharma foi destruído, é violação total, né? Então, o mundo ele precisa do Dharma para que ele possa servir o seu propósito, né? Que é a elevação espiritual dos Jiva Atmas, né? Então, é essa ignorância fundamental, a ignorância a respeito do Dharma e do Adharma, que ela é embutida até que Ishvara diz, ok, mas nada está perdido. Por quê? Porque eu estou revelando as escrituras do Dharma, né, para os meus jivas, para aqueles que começam a transcender, né, o exercício de escolhas somente, puramente fundados nos seus quereres e não quereres. Então, as pessoas que começam a crescer espiritualmente, elas naturalmente elas vão encontrar as escrituras do Karma e do Dharma, né? E aí começa a exercer esta capacidade intelectual
né, do ponto de vista do conhecimento revelado, ao invés da ignorância humana, né? A ignorância humana é o quê? Eu quero o que eu quero, quando eu quero, né? Do modo que eu quero, e se alguém obstaculizar o meu desejo, né, eu me torno muito violento, né? Então, para nós transcendermos esse aspecto animalesco da experiência humana, a gente precisa crescer em méritos espirituais, ao estar em contato com as escrituras, comecem a observar o Dharma e viver segundo essas leis e princípios, né, que harmonizam não somente a nossa experiência com o campo, mas também a nossa experiência a respeito do meu relacionamento com o Criador, né? Ao invés de estar sempre reclamando do Criador, né, eu começo a ser grato de espírito, né, do Yajanasa, né, que é aquela atitude na qual eu sou grato pela oportunidade, né? Então, eu queria só adicionar isso, né, que a base de tudo é a ignorância espiritual. A ignorância espiritual vai forçar os jivas a desenvolver escolhas que são centradas no ego, o ego que quer somente o que ele quer e não quer o que ele não quer, né? E assim a gente vai deteriorando esse tecido do campo que é o Dharma, né? E isso se torna um problema, né, no final das contas, né? Porque aí este campo de interação vai perdendo o seu propósito. Alguma coisa mais, Felipe? Então, a gente precisa de reconhecer que nós somos responsáveis por tudo isso. Se o mal existe, porque nós, humanos, né, como uma totalidade, né, o eterno, Jiva eterno, né, neste planeta, né, digamos assim, nós nos afastamos deste conhecimento espiritual revelado, né? Nos tornamos mais e mais materialistas e egocentrados, ao ponto de violar o Dharma de tal modo que vive uma situação no qual a confusão é total entre Dharma e Adharma. Confusão é generalizada, né, entre o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, o que é homem, o que é mulher, né, o que é um pai, o que é uma mãe, o que é... É todas essas coisas doidas que a gente vê nos dias de hoje, né? Então, é isso.